mundo e com projetos diferentes. Por exemplo, quando houve o assassinato do estudante Edson Luiz, houve uma comoção nacional, e isso se reverberou por vários estados. Em vários estados, os estudantes foram para as ruas lutar contra a violência da ditadura e ali de contestar essa violência policial. E aí é muito interessante porque estudantes, por exemplo, da USP, do direito da USP e do Mackenzie, do direito do Mackenzie, se manifestaram também em São Paulo, alegando que havia essa violência policial, mas criticando os excessos dos grupos estudantis de esquerda. Então a gente já percebe que existem esses grupos que estão tentando combater dentro do movimento estudantil essa tentativa de controle desses grupos de esquerda. E o mais interessante, tanto esses grupos, e eu vou colocar como direitas, porque a gente está falando aí de grupos conservadores, mas ao mesmo tempo grupos que possuíam, se denominavam liberais, democráticos, a partir das suas perspectivas. Então acho que a gente pode encarar esse campo no plural também, juventudes de direitas. Esses grupos, eles não querem a extinção da UNE, eles também se opunham à criação do Diretório Nacional de Estudantes, eles se opunham também a essa tentativa do governo de controlar o movimento estudantil. A grande demanda desses grupos de direita, o que eles mais desejavam naquele momento era limpar, né? Era limpar a ameaça da esquerda dentro da UNE. Eles não queriam que a UNE fosse extinta, eles não queriam que os seus órgãos de representação fossem extintos. Eles queriam eliminar essas ameaças de esquerda dentro desse grande movimento. E nesse sentido, São Paulo se destacou. Tá? Eu queria falar aqui com vocês sobre um evento que aconteceu em outubro de 68, que é muito pouco falado, né? Se lembra mais da passeata dos 100 mil, se lembra mais do Congresso de Ibiúna, do assassinato do Edson Luiz, mas não se fala muito sobre esse confronto entre estudantes que ocorreu na Rua Maria Antônia, em São Paulo. Em primeiro lugar, eu trouxe aqui um mapinha para que vocês possam visualizar o que é essa Rua Maria Antônia, em São Paulo. De um lado, havia o prédio de filosofia da USP, do outro, o prédio do direito da Universidade do Mackenzie. E essas universidades, muito antes de 68, elas não tinham uma relação tão amistosa, ou melhor dizendo, os seus estudantes não tinham uma relação muito amistosa. Por quê? Muitos grupos de esquerda estavam dentro da filosofia da USP, enquanto muitos grupos de direita estavam na Universidade Mackenzie. Então era muito comum no cotidiano, no dia a dia ali, ter provocações entre os estudantes. Por exemplo, depois da Sexta-feira Sangrenta, no dia 21 de junho, os estudantes da filosofia da USP resolveram ocupar a universidade. Resolveram se manifestar contra a violência que tinha ocorrido aqui com os estudantes na cidade do Rio de Janeiro. E começaram a ocupar e tentar fazer barricadas também na Rua Maria Antônia. Os alunos do Mackenzie reagiram a isso. Ali já poderia ter ocorrido um confronto, não ocorreu. Eles conseguiram apaziguar os ânimos, né? Alguns grupos tentaram ali evitar um confronto, mas a animosidade entre esses estudantes, ela já existia. Então, essa polarização, essa radicalização política, ela é muito anterior a 68, mas em 68, com essas grandes manifestações estudantis, essa polarização ela se intensifica. Eu trouxe para vocês uma frase do João Quartim de Moraes, que eu acho que é muito interessante, que problematiza essa questão espacial e questão ideológica entre os estudantes. Vindo da Consolação, o prédio da Faculdade de Filosofia ficava do lado direito da rua. Do lado esquerdo estava uma das alas da Universidade Mackenzie. Situação topográfica oposta nessa perspectiva à posição política e cultural de suas instituições. Então era muito comum, ali entre junho, julho e agosto, muitas provocações, porque aí é interessante. Os estudantes da filosofia, eles ocupam a universidade, ocupam a faculdade com o objetivo ali de se manifestar contra essa violência policial, mas também para discutir a reforma universitária.
E aí é muito interessante, embora haja essa violência, essa contestação, o tema da reforma universitária está presente nas diversas manifestações de 68. E aí a ideia era debater com os professores, fazer seminários para que os alunos pudessem ali se manifestar, pudessem falar sobre as suas propostas relacionadas a essa reforma universitária. E isso foi incomodando profundamente os estudantes do direito do Mackenzie. E era muito comum, por exemplo, nas ruas e nas paredes, nas pichações, estarem então essas frases provocativas. Né? O CCC está de volta, esquerdinha, CCC para nós é Coca-Cola. O CCC foi um grupo criado em 1963, chamado Comando de Caça aos Comunistas. Desde 63 ele atua no Brasil, atuava em vários estados e no direito do Mackenzie havia um grupo, um núcleo forte do CCC. Esse tipo de organização, ele tinha uma participação de jovens, mas ele também tinha um apoio de autoridades, de policiais também, que de uma certa forma acabavam apoiando as ações desse grupo, que eram ações violentas. Tá? Tanto que em 68 houve um episódio do CCC, quando eles entraram no teatro onde estava tendo a peça Roda Viva, estava sendo encenada a peça Roda Viva em 68, nesse mesmo ano, e eles espancaram os atores na frente do público, porque achavam um absurdo o tipo de peça, o tipo de mensagem exposta ali no Roda Viva. Nesse mesmo ano eles impediram que a peça fosse realizada no Rio Grande do Sul, ameaçaram os participantes, chegaram a sequestrar dois membros da companhia de teatro, fizeram terror psicológico. Então a gente percebe que o CCC ele não estava presente só em São Paulo, ele estava presente em outros estados também, outras ações a gente pode perceber nesse contexto, mas no Mackenzie você tinha um núcleo forte ali desse grupo extremista. Então a gente percebe que esse cenário de provocação faltava uma fagulha, faltava alguma coisa ali para iniciar esse confronto. E o confronto se iniciou no dia 2 de outubro, por uma questão que foi até fora da universidade. Alguns estudantes secundaristas estavam fazendo um pedágio na rua Maria Antônia para arrecadar dinheiro para participar do congresso da UNE, que seria realizado em Ibiúna. E aí é muito interessante porque se fala muito desse congresso, e eu vou falar um pouquinho dele mais à frente, mas o que é mais interessante nos meus estudos, que eu encontrei relacionado ao congresso de Ibiúna, era um congresso que era divulgado nos jornais. Nos jornais de julho, de junho, se via repórteres, reportagens falando, olha, em breve os estudantes vinculados ainda à extinta UNE pretendem fazer esse congresso. Então, assim, não era algo escondido, era algo que era mostrado, né? E as pessoas sabiam da realização desse congresso, não sabiam ainda a data, o local, isso ainda era uma coisa, obviamente, escondida dentro desse contexto. Mas isso era falado, a opinião pública sabia relacionado sobre isso. Então, basicamente, o confronto começa por esses estudantes que estão ali fazendo um pedágio. Os estudantes do Mackenzie acharam um absurdo o pedágio, quiseram proibir o pedágio, começou uma briga ali e pedradas. A partir do momento que os estudantes da filosofia souberam do que estava acontecendo, foram para as ruas para proteger esses estudantes secundaristas. Aí começa um confronto entre os estudantes das duas universidades. Eu queria mostrar para vocês algumas dessas fotos, que você vê nitidamente aí os jovens universitários e outros jovens também, outros grupos também, entrando nesse confronto. Eu trouxe para vocês um trecho do Correio da Manhã, o que se iniciar apenas com pedradas, é assim que o confronto começa, com pedras e paus. Na quarta-feira, volumou-se ontem com o emprego de bombas molotov, tiros, ácidos, bombas de gás lacrimogêneo e rojões de alto poder explosivo. Porque quando a notícia circulou de que estava acontecendo esse confronto na rua Maria Antônia, os estudantes tanto da USP quanto os estudantes de outros cursos da Mackenzie foram para o local. Então, por exemplo, o pessoal de Química do Mackenzie começou a abrir um laboratório para fazer coquetel molotov.
E nesse confronto, né, que dura aí quase 10 horas aí no dia 2, o prédio de filosofia foi o mais prejudicado, porque a rua ela é inclinada e o prédio do Mackenzie estava mais acima. Então foi um verdadeiro show de horrores. Nesse dia eu trouxe para vocês algumas fotos aqui dos estudantes estão com essas pedras tacando aqui, para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que estão presentes na rua, até porque a notícia circula por São Paulo, e aí começam a aparecer estudantes de colégios secundaristas, repórteres, pessoas curiosas para saber o que está acontecendo nesse dia, né? Depois do dia 2, os estudantes se recolhem para as universidades. A única universidade que naquele primeiro momento chamou a polícia foi do Mackenzie. Então, num primeiro momento, fica uma questão ali, quem é que vai interferir? Isso é um problema federal, um problema estadual? Então, num primeiro momento, esse confronto ele dura horas. Quando chega a noite, então, os estudantes se recolhem, os estudantes de filosofia vão para o prédio da filosofia, os estudantes do direito vão para o prédio de direito. E aqui algumas barricadas também, as pessoas na rua, esperando. Até que no dia seguinte o confronto se inicia. E agora a coisa fica de uma forma mais intensa. Porque alguns estudantes do Mackenzie vão para o telhado e começam a atirar nas pessoas. Aqui. É porque a imagem ela está distorcida, né? Isso foi publicado numa reportagem do Cruzeiro, em 68. Começam a atirar. E pessoas vinculadas ao comando de caça aos comunistas, dentro da universidade. E o resultado disso foi que no meio da confusão apareceu um estudante morto. Esse estudante, José Guimarães, era um estudante secundarista, nem era um estudante da filosofia, mas assim como vários outros estudantes interessados, curiosos para saber o que estava acontecendo, foram até a rua assistir. Os relatos são de que o José Guimarães estava do lado da filosofia, esses estudantes secundaristas mais novos estavam ajudando com pedras, né, para tentar ali se mobilizar, e ele leva um tiro e morre praticamente naquele momento ali. A partir desse momento, o confronto ele se suspende, ele é suspenso. E aí tem uma participação muito grande do José Dirceu. Eu nem trouxe, acabei não trazendo a foto em que ele pega a camisa do José Guimarães suja de sangue e aí começa a fazer uma manifestação pelas ruas de São Paulo. A partir daquele momento, o confronto ele acaba, a polícia ocupa o prédio da filosofia da USP, que aí foi totalmente depredado, tanto que o resultado foi que o curso de filosofia saiu desse prédio, né? Ele não ficou mais aqui nesse prédio, ele foi depois para a cidade universitária da USP. E a partir daí você tem uma preocupação muito grande em relação às juventudes, principalmente em São Paulo. Porque a opinião pública começa a se preocupar agora dos confrontos entre os jovens. A opinião pública já está preocupada dessa violência com relação aos jovens, desde a morte do Edson Luiz. Se tornou muito comum, por exemplo, as mães irem para as ruas para poder proteger os seus filhos durante passeatas e manifestações. A passeata dos 100 mil, por exemplo, contou com o apoio de muitas mães, que foram também mães, avós, que foram também apoiar os jovens. Mas a partir desse confronto de São Paulo, a opinião pública começa a fazer uma pressão muito grande no sentido de em que ponto nós chegamos? Dos jovens estarem disputando entre si de uma forma tão intensa a ponto de ter como resultado ali um morto diante desse confronto. E aí, pouco tempo depois, a revista Veja e o Cruzeiro fazem reportagens para tentar buscar entender esse confronto, porque no geral o que era falado? Que a culpa do confronto era do CCC, a culpa era exclusivamente do CCC, o comando de caça aos comunistas, ele que provocava, ele era que violento, porque os outros estudantes do Mackenzie não estavam favoráveis ao CCC. Eu trouxe até alguns relatos, né, de estudantes do Mackenzie, mas quando se faz um estudo mais aprofundado, se percebe que havia outros grupos dentro do Mackenzie que não eram vinculados ao CCC.
e que não eram favoráveis ao projeto das esquerdas e que se colocavam ali contrários a isso, que tinham suas organizações. Esses trechos que eu trouxe para vocês, eles foram publicados no Jornal da Tarde no dia 3. Não queremos lutar, mas defenderemos o Mackenzie a todo custo. E aqui o Silvio Saad, coordenador do esquema universitário do Mackenzie, o que nos uniu de repente foi um nacionalismo heróico. Nós não somos unidos como os esquerdistas, nem temos aqueles líderes marcados. Tivemos que criar todos os esquemas na hora, quando eles já tinham tudo pronto há meses. Nós lutávamos contra duas frentes, a polícia e os caras da USP. Então, explicar o movimento, o confronto apenas pela violência do CCC não dá conta da gente entender esse processo de intensa polarização política que ocorria entre essas juventudes ali que dividiam o mesmo espaço físico. O CCC, ele é um grupo violento, ele é um grupo, sim, provocativo, mas havia outros grupos dentro da universidade que tinham ali uma posição de direita, que não tinham uma posição vinculada à esquerda. Aí eu trouxe outras frases. Para a UNE interessa dizer que era o CCC, porque assim não aparece tanto que existe uma divisão entre estudantes. Mas não foi nada disso, e nós que lutamos lá sabemos muito bem. E aí uma declaração do Partido Idealista Universitário, da PUC São Paulo, que se coloca favorável aos estudantes do Mackenzie, urgentemente contra o esmorecimento da luta reivindicatória estudantil, devido à sua desmoralização causada pelos pseudos líderes que servem apenas a seus patrões de Moscou, Pequim e Havana. A liberdade, colegas, é fundamental e vale qualquer sacrifício. Lutemos juntos, vigilantes e precavidos, unidos pelos mesmos ideais, desmascarando os falsos líderes profissionalizados e mostrando à nação a sua verdadeira e autêntica juventude. Agora, eu trouxe esses dois últimos relatos aqui, porque como eu falei para vocês, o confronto gerou um medo muito grande em relação à opinião pública do que estava acontecendo entre os estudantes paulistas. E aí a revista Veja faz uma reportagem para tentar entender um pouco esse episódio, e a revista O Cruzeiro também. E a revista O Cruzeiro foi além, porque a revista O Cruzeiro divulga numa dessas reportagens os nomes de quem participava do CCC. Eles conseguiram um informante, divulgam nome e divulgam fotografia. E aí muitos quiseram também depois ter um direito de resposta e negar que faziam parte do CCC. Eu trouxe para vocês dois estudantes que foram acusados de participar do CCC e que eles queriam esse direito à resposta e falam: olha, nós não somos do CCC, mas também nós não somos de esquerda. Nós temos até uma boa relação com as pessoas de esquerda, né? Eu acho isso aqui muito interessante do Percy Ekman. Simpatizo com o Partido de Renovação Acadêmica da Faculdade de Direito da USP de tendência direitista, mas nem por isso vou deixar de ter ideais democráticos. Não ando armado, meu negócio é velejar e jogar tênis. Sempre fiz política, mas nunca concordei com o CCC. Agora acabo de fundar um novo partido na faculdade, o Vanguarda Revolucionária, e sua primeira manifestação foi contra a violência. Depois, sempre fui respeitado pela turma de esquerda, na qual tenho muitos amigos. Então, essas evidências mostram para a gente que havia outros grupos de direita, nem todos eles também favoráveis à violência, nem todos eles favoráveis ao CCC, embora o CCC tivesse uma representatividade ali significativa nesse meio. Então, portanto, necessário nós pensarmos nesse outro lado, nesses outros grupos que não aderiram a esses projetos de esquerda, que não necessariamente, que eram jovens, que tinham projetos de transformação, que defendiam determinadas reformas, mas que não necessariamente ligadas às esquerdas. E aí, só para a gente finalizar, só para finalizar a minha fala, que eu já falei um pouquinho, eu hoje estou estudando o Projeto Rondon. O Projeto Rondon ele foi criado pela ditadura militar, né? Na verdade, foi uma ideia criada entre os professores do antigo estado do Guanabara, da Universidade do Guanabara, hoje o UERJ, e os militares. E a ideia era levar os estudantes para o interior do Brasil durante o período de férias, para que nesses locais eles pudessem praticar o assistencialismo,
Se fosse um engenheiro, que ele ajudasse, por exemplo, a construir uma ponte. Se fosse um médico, que ele pudesse ali fazer os primeiros atendimentos, um dentista, um professor pudesse, por exemplo, ajudar num curso de alfabetização. Em 68, eu trouxe para vocês alguns dados, para vocês terem uma ideia do sucesso desse evento. A primeira operação ocorreu em 67, em julho de 67, né? Foi a operação piloto. Começa com 30 estudantes. Em julho de 1968, ou seja, depois do assassinato do Edson Luiz, depois de inúmeras manifestações nas ruas dos estudantes, contou com a participação de 3.605 universitários. Na operação que seria realizada em janeiro e fevereiro de 69, ou seja, depois do AI-5, depois de todos os episódios que ocorreram em 68, que foram amplamente divulgados na imprensa, 15 mil universitários se inscreveram. O governo não teve nem como levar 15 mil. Não tinha estrutura para levar 15 mil, então levou 4.220 universitários para várias regiões do Brasil. Então, o estudo do Projeto Rondon, só esses dados aí mostram para a gente que é um projeto criado pela ditadura militar. Pela ditadura. Então, é preciso pensar esses outros grupos que não se vinculavam a esse projeto das esquerdas, que eram muitas vezes críticos, sim, à reforma universitária, críticos à violência policial em determinados episódios, mas que, ao mesmo tempo, não estavam ali defendendo uma revolução, ou uma rebeldia, ou uma contestação a ponto de querer uma transformação completa da realidade. Obrigada. Ricardo, agora é contigo. Boa noite a todos. Agradecer também ao Benjamin, ao professor Daniel, e agradecer a presença também da Rafaela aqui no evento. De certa forma, eu vou tentar abordar alguma coisa relativamente ao aspecto que foi indicado pela Rafaela, dessa diversidade das direitas, né? Como ela mesma apresentou, você não tem só o CCC, você tem outros segmentos, né, que se confrontavam com as esquerdas, mas que não necessariamente estavam vinculados a uma única perspectiva política, a um único projeto político, né? De certa maneira, vou abordar isso também, mas propondo um salto cronológico a você, né? E a ideia que eu tenho, um salto cronológico e também um avanço, uma mudança quanto ao espaço que eu vou discutir. Eu vou falar alguma coisa sobre conservadorismo, a sobrevivência desse conservadorismo, né, e questionar um pouco o termo, a noção que se apresenta em relação ao termo, né, e propor uma nova forma de se considerar todo esse movimento que vem se desenvolvendo, não apenas no Brasil, mas em boa parte da América Latina, né, se confrontando de certa forma a onda rosa, né, que é como é denominada esse momento específico na América Latina, onde se tem o estabelecimento de uma série de governos de centro-esquerda, né, não apenas no Brasil, mas na Venezuela, no Uruguai, na Argentina, no Chile, enfim, né, em boa parte da região. Então, a minha proposta inicial é essa, né, e eu vou tentar ser o mais objetivo possível também para não extrapolar o tempo, né. O Benjamin já fez uma recomendação aqui. Essa reação que muitos consideram e muitos denominam como sendo uma reação conservadora, ela vem no movimento, como eu acabei de falar, contrário a essa predominância de governos de centro-esquerda que se observa em princípios do século XXI. Né? O termo conservadorismo ele é considerado em grande medida não apenas no senso comum, né? Diferentes jornais de diferentes países acabam apresentando
o termo conservadorismo como um movimento geral que está a se desenvolver na América Latina. Né? Jornais como El País, a revista Exame, Carta Maior, jornais de centro, jornais de esquerda, jornais brasileiros e jornais europeus também. Né? E o termo também é considerado dessa forma, não apenas pelo senso comum e pela linguagem jornalística, mas também pela linguagem acadêmica. Né? Você observa diferentes trabalhos que falam da ativação desse princípio conservadorista, quer dizer, do projeto conservador em várias partes da América Latina. Né? Então você tem, tanto na academia quanto no senso comum, a utilização do termo. Né? E é importante a gente considerar a perspectiva que é apresentada por alguns autores. Eu vou utilizar aqui dois autores que escrevem em dois dicionários específicos. Né? O dicionário de ciência política, que onde se observa a utilização, a abordagem, a análise do termo conservadorismo, né? Por parte do Tiziano Bonazzi. Né? E o dicionário crítico do pensamento de direita, que é um dicionário nacional brasileiro, elaborado pelo professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. Né? Então, o Tiziano Bonazzi, quando ele fala sobre o termo conservadorismo, ele assinala o seguinte: que o termo é profundamente banalizado, que essa banalização leva à ideia de que conservadorismo se trata basicamente de uma atitude, né? Que seu uso por parte da ciência política indicaria uma associação entre conservadorismo e manutenção. Né? E nesse sentido está criticando a utilização do termo. Né? De outro lado, o Francisco Carlos Teixeira da Silva, por um outro caminho, né? Procurando ver a origem do termo no século XIX, por volta da década de 30 do século XIX, a apresentação do termo por Chateaubriand, né? E a própria reavaliação do termo, quase 100 anos depois, por Karl Mannheim, em 1927, o Francisco Carlos também indica que o termo, desde a sua origem, é marcado por uma certa imprecisão. Né? A imprecisão, portanto, seria a marca. Né? Para ambos, o conservadorismo enquanto movimento político deve ser incluído na tradição iluminista, né, dentro do pensamento racionalizante, ainda que não reconhecendo alguns aspectos dessa tradição racionalizante. Né? Bonazzi, por exemplo, indica que o conservadorismo reconhece a ideia de constante desenvolvimento humano, ainda que seja um desenvolvimento humano marcado não pela ruptura, né, mas sim por um certo acúmulo de conhecimento. Né? O Francisco Carlos, por sua vez, concebe que o pensamento conservador tem a sua origem numa espécie de reação conservadora lá atrás, no século XVIII, uma reação conservadora ao processo de centralização encaminhado pelo absolutismo. E essa e esse conservadorismo, tanto quanto o liberalismo, que se movimenta no sentido de uma reação à centralização absolutista, né, ambos seriam calcados na defesa da ideia de liberdade, embora sejam concepções distintas de liberdade. Né? Ambos seriam utópicos, ainda que essas utopias estivessem localizadas em tempos históricos distintos. E o Francisco Carlos cita, inclusive, o próprio Marx, né? Indicando que Marx conceberia o conservadorismo como uma forma de pensamento moderna e implicada com o progresso. Nesse sentido, o conservadorismo não significaria, dentro da perspectiva dos dois autores, imobilismo, estagnação, formas pelas quais, ou ideias pelas quais, às vezes, o conservadorismo é apresentado. Tá? E aí, nesse sentido, mais do que falar numa reação conservadora, né,
que tem alguma relação com os anos 60, mas que eu estou analisando fundamentalmente agora em princípios do século XXI, né? Mais do que falar na ideia de reação conservadora, eu prefiro, na América Latina, eu prefiro pensar e utilizar a ideia de que se trata de uma reação das direitas. Né? Direitas no sentido múltiplo, no sentido mais amplo do termo. Né? Direitas e não direita. Para sinalizar bem claramente, assim como colocou a Rafaela, a ideia de pluralidade dentro desse segmento político. Né? Conjunto de forças políticas que privilegiam a ideia de desigualdade dentre outros fatores. Né? A ideia de que a desigualdade é natural, a impossibilidade de superá-la, né, através da ação humana, né, são aspectos que estariam localizados dentro desses segmentos, né, que se situam às direitas. Esse, portanto, seriam um dos diversos aspectos políticos que marcariam as direitas. E, nesse sentido, quais direitas? Somente a direita conservadora? Né? Não, as direitas são caracterizadas pelo conservadorismo, ou seja, por um projeto conservador, também por um projeto reacionário, por um projeto liberal, pelo neoliberalismo conservador, pelo liberal conservadorismo, por nacionalistas de direita e pela própria extrema-direita, onde estaria situado, por exemplo, a CCC, né? O CCC, o Comando de Caças aos Comunistas. Correto? Nesse sentido, diversos segmentos, diversos projetos políticos, múltiplos projetos políticos, todos eles ancorados e situados dentro das direitas. Né? E nesse sentido, em vez de falar em reação conservadora, eu prefiro falar em reação do conservantismo. Né? Conservantismo esse que se relaciona com algo do imobilismo, né? Com algo da ausência de movimento, né? E que pode apresentar ou se desenvolver em diferentes modalidades, ora sobrepondo-se, ora de forma excludente. O conservantismo econômico, político, comportamental, intelectual e social. Né? Então, conservantismo como uma reação. Mas reação e a quê? Né? Como eu já havia falado inicialmente, reação à noção ou à chamada, denominada maré rosada. Né? Denominação pela qual se apresenta a chegada ao poder de grupos de centro-esquerda. A adoção de políticas distributivas, ainda que não colocassem efetivamente uma proposta de transformação das estruturas, né? Uma reação à continuidade, à retomada de uma série de temáticas que tiveram origem nos anos 60 e 70, mas que ainda seriam pertinentes e estavam colocadas em debate em princípios do século XXI. Né? Que aspectos seriam esses? A noção, o projeto de reforma agrária ou a forma de lidar com a propriedade, a concentração de renda, a infantilização das massas, aspectos que são colocados de diferentes maneiras por esses setores conservantistas. Né? Uma profunda aversão à mobilização social seria um aspecto também que estaria presente aí, com a noção de que as transformações ocorrem sem conflitos. Essa é uma perspectiva da direita. Né? Aspecto muito confrontado por diferentes autores da área de ciências humanas. Né? Por exemplo, o Attila Boron assinala, comparando o processo de transformação que se observa na Europa em princípios do século XX, né? Indicando que essas transformações elas foram fruto de uma profunda mobilização de movimentos sociais, né? Reivindicando o quê? Reivindicando jornada de trabalho delimitada, reivindicando uma série de direitos, direito previdenciário, o direito a licenças, né? O direito às férias, enfim, né? Uma série de questões que foram colocadas também no Brasil, mas que no Brasil, ou na América Latina, ou na Argentina, ou no Chile, onde você observa movimentos sociais intensos em princípios do século XX, né? Eram concebidos como algo
não natural, algo que influenciado de fora, ou do movimento anarquista, ou fruto da onda vermelha inaugurada com o desenvolvimento da Revolução Russa. Então, voltando lá para frente. Eu entendo que essa reação do conservantismo se desenvolveu na América Latina de 3 formas diferentes. Eu optei por essa forma de explanação para tentar mapear um pouco as diferentes estratégias que são colocadas em curso. Uma primeira modalidade, que eu indico como sendo uma modalidade com tonalidades mais confrontativas, ela se situa no caso do Equador e da Bolívia. E nesse aspecto eu vou começar a pontuar um pouco exemplos no conjunto dessa América Latina. Então, uma primeira modalidade com tonalidades mais confrontativas, caso específico do Equador e da Bolívia, onde se observam tentativas fracassadas de deposição de governos constitucionalmente eleitos por parte de movimentos políticos que se utilizaram de estratégias algo militarizadas. Por exemplo, a tentativa de deposição do Rafael Correia, por um movimento iniciado dentro das forças policiais e que alcança e ganha um pouco de apoio dentro de setores militares. O Rafael Correia, inclusive, ele chegou a ficar isolado dentro do Palácio do Governo, cercado por algumas forças militares, chega aí num quartel da polícia para tentar diminuir a tensão, recebe alvo de bombas de gás lacrimogêneo, etc. Então a situação ficou bem complicada. E o movimento sofre uma condenação internacional, reconhecendo inclusive que se tratou de uma tentativa de golpe. De outra forma, de outro lado, nós temos a situação da Bolívia, com um movimento secessionista encaminhado por determinados governadores que convocavam a população, utilizando-se de recursos materiais dos próprios estados que eles governavam, para protestar contra a nova Constituição boliviana de 2008, que estava sendo encaminhada, cuja proposta estava sendo encaminhada pelo governo do Evo Morales. Então, essa seria uma primeira modalidade que contemplaria Equador e Bolívia. Uma segunda modalidade que eu intitulo aqui como sendo soft cups, ou golpes brancos, ou golpes parlamentares, utilizando-se em grande medida do que se denomina como lawfare, ou guerra jurídica. Sem ação confrontativa direta ou ativação de movimentos sociais para o confronto direto. Teriam ocorrido em grande medida em 3 países: Honduras em 2009, Paraguai em 2012 e Brasil em 2016. Aí incluo a situação brasileira. Nesses 3 casos, se observa um papel protagônico realizado pelo Legislativo. Legislativos esses onde se observa a predominância de setores conservantistas, de setores das direitas, algo fisiológicos em alguns casos, mas que acabaram por movimentar-se na deposição do Manuel Zelaya, em Honduras, do Fernando Lugo, no Paraguai, e da Dilma Rousseff, no caso brasileiro. Nesses 3 casos se observa, paralelamente à movimentação do Congresso, desse Congresso que é majoritariamente conservador, nos 3 casos específicos, ou conservador não, conservantista, ou dominado por setores das direitas, se observa uma ação intensa por parte tanto de setores do judiciário, situados no topo da hierarquia do judiciário, legitimados de certa forma por uma tradição formalista, uma tradição que apresentaria que o judiciário ele desfruta de uma autonomia completa em relação às pressões da sociedade. E encaminhando uma ação direta e intensamente na política, diferentemente do que se coloca na tradição formalista que se estabelece no debate político dentro do mundo do direito. De outro lado, se observa também o papel da grande imprensa. Em ambos os casos,
se percebe um argumento, um discurso fundado na ideia de neutralidade, né? O judiciário seria neutro, a imprensa seria neutra, né? Essa neutralidade jornalística, por exemplo, apresentando-se em nome da informação, né, e da pura e simples narração, mas, diferentemente disso, realizando comentários. Né, e o comentário aí, ele apresenta um posicionamento claro do órgão, né, embora isso não fosse explicitado. Né. Judiciário e imprensa acabam agindo como atores sociais ativos, né, de maneira político-partidária, em prol de um posicionamento político específico. Né. Nos casos de Honduras, do Paraguai e do Brasil, se percebe claramente que foi uma ação político-partidária, tanto por conta dos desdobramentos posteriores. Por exemplo, Manuel Zelaya, ele foi deposto sob a argumentação de que estaria tentando permanecer no poder. Posteriormente, né, o João Orlando Hernandes, ou Jó, né, do Partido Liberal, ele muda a composição tanto da Suprema Corte quanto Tribunal Eleitoral e acaba por implementar o processo de reeleição. No caso paraguaio, né, no qual se acusa o Fernando Lugo de incompetência administrativa para gerir os conflitos, e se acusa ele também de corrupção, né, por conta do processo de desapropriação, né, de um brasiguaio, Ulisses Rodrigues, em prol do desenvolvimento de uma reforma agrária. Né. Esse processo ou essa indicação de corrupção, no entanto, ou de incapacidade administrativa, ela não se impõe com relação aos sucessores do Fernando Lugo, né? Dentre eles Horácio Cartes, né? Que foi eleito presidente, era o dono de um grande banco, um dos principais bancos do Paraguai, acusado na justiça até então com um processo secundário que não andava nunca, né, de lavagem de dinheiro, e proprietário de uma empresa de cigarros contrabandista, né, contrabandeava cigarros para o Brasil, mas isso não foi levado em consideração pela justiça. Né. E no caso brasileiro, a deposição de Dilma Rousseff por prática das ditas pedaladas fiscais, né, manobras contábeis que representariam de alguma forma um crime de responsabilidade. Né. Isso após tentativas de determinados partidos políticos de realizarem a recontagem dos votos nas eleições de 2014, né, de tentarem encaminhar uma série de processos de impeachment, correto? E da mesma forma a imprensa, né? A ação da imprensa em Honduras com La Tribuna, El Heraldo e La Prensa, né, jornais que pertenciam a empresas que estavam afetadas diretamente pelas políticas públicas encaminhadas pelo Manuel Zelaya, né, o jornal O Globo, o posicionamento do jornal O Globo e do Oeste, no caso brasileiro, e do ABC Collor, né, todos três associando esses governos, o governo de Dilma, o governo do Fernando Lugo, e de Manuel Zelaya, ao chavismo, né, a uma tentativa de recriar os conflitos políticos dos anos 60 e dos anos 70. Né? E o terceiro caso de reação conservantista, né, que se observa através do crescimento da atividade política de setores conservantistas. Né? A proeminência aqui se dá no relevo que é conferido à questão moral e comportamental, né? Apoiando em grande medida setores das direitas, né? Mas conseguindo mobilizar segmentos sociais que garantissem a essas direitas uma viabilidade política eleitoral, né? Ou em grande medida ou em menor medida. Né? E nesse terceiro caso, o apoio evangélico na América Latina ele foi extremamente significativo. Né? Vários são os estudos que apontam
o crescimento do movimento neopentecostal marcado por uma certa tradição constantiniana. O que seria essa tentação constantiniana? Seria um desejo de poder, de ocupar o poder político, interferindo diretamente na sociedade. Coisa diversa em relação à característica que demarca os movimentos, a primeira onda pentecostal na América Latina, nas Américas, melhor dizendo. Então se observa isso, por exemplo, essa interferência, por exemplo, na rejeição ao Pacto de Paz na Colômbia, que impediu a celebração de paz do governo com as Farc, na Argentina, com setores evangélicos sendo decisivos na eleição do Macri, através do PRO, e a interferência também na coligação Chile-Vamos, que acabou por eleger um governo de direita, com a inclusão dentro do Chile-Vamos, dessa frente política de direita, do movimento Evangélicos em Ação. Nesse sentido, a nova direita ela surge como reação tanto à velha direita quanto em relação ao crescimento das esquerdas. E quais são os traços dessa nova direita que se percebe principalmente nesse terceiro caso? A defesa do liberalismo enquanto limitada à intervenção do Estado para garantir igualdade de oportunidades. A defesa de uma perspectiva específica de democracia, ainda marcada por um certo traço de cerceamento. A defesa, principalmente, a defesa radical dos valores da família tradicional. Então, por que eu acabei por apresentar esses três casos, esses três caminhos adotados por setores das direitas? Porque, no meu entendimento, tanto no primeiro, principalmente no primeiro, e em parte no segundo caso, se observa uma proeminência da velha direita, uma velha direita marcada ainda por aspectos que estavam demarcados nos conflitos políticos lá dos anos 60 e 70. Uma velha direita que apresenta, por exemplo, no caso paraguaio, campanhas políticas em 2017, marcadas pela defesa do ditador Alfredo Stroessner no Paraguai. Uma velha direita que por vezes se manifesta na defesa da tradição autoritária e repressiva em alguns casos, como no caso brasileiro. Uma velha direita múltipla, mas de acordo no enfrentamento e na confrontação dessa hegemonia das esquerdas nos anos da primeira década e meia do século XXI. E uma nova direita que por vezes se aproxima e por vezes se afasta dessa velha direita, mas que adota uma perspectiva menos confrontativa e uma perspectiva que se encaminha um pouco mais dentro das balizas, dos limites dados pela democracia liberal que nós vivemos nesse momento. Bom, enfim, de uma forma bem rápida, era isso que eu estava tentando apresentar. Agradeço a todos a atenção. Muito obrigado. Vamos agora às perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar aos professores a respeito dessa nova roupagem que um dos caminhos da direita vem tomando forma, que é o Movimento Brasil Livre, o MBL. Porque pelo fato deles incorporarem um discurso e um espectro de uma guerra cultural, eles acabam tomando elementos creio eu, de uma das direitas do passado, que prega um pouco mais do conservatismo, como o professor Ricardo falou, mas também
com uma roupagem mais moderna, que através da internet também, utilizando bem esse canal. Gostaria que vocês falassem um pouco desse fenômeno, desse elemento, desse grupo em especial. Vai esperar mais uma de um. Não. Responde na 1 a 1. Ah lá. Posso ser eu, pode ser. Vinícius, né? Não sei se eu liguei e hoje pode ter. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Bom, o que eu diria é o seguinte: você tem novas estratégias de divulgação, novas roupagens, pode-se dizer assim, mas aspectos que dizem respeito a um conservatismo comportamental, em grande medida, que está relacionado lá com os anos 60 e 70 também, a retomada desses aspectos, desse conservatismo comportamental, apresentando uma condenação de uma série de aspectos de bandeiras que, de certa forma, encontraram abrigo entre as esquerdas, mas não da totalidade das esquerdas, um movimento de reação, de conservantismo, que prioriza a questão comportamental, mas que traz atrelada a essa reação comportamental toda uma perspectiva política situada no campo das direitas. Pode-se dizer que é algo inusitado na medida em que o MBL se refere em grande parte a um movimento vinculado à juventude, coisa que somente os estudos mais recentes sobre as direitas nos anos 60 e 70 têm indicado. É uma perspectiva que se utiliza de novas estratégias, mas o discurso, de certa forma, ainda que adequado em um aspecto ou outro na atualidade, mas ele está ancorado nos anos 60 e é um elemento ratificador da perspectiva de que se observa a continuidade da discussão de uma série de aspectos que estavam presentes nos anos 60 e 70 no momento atual. E nesse sentido, eu acho que é interessante se pensar até que ponto nós temos uma ruptura em relação a 68, e até que ponto nós não teríamos muito de continuidade. Temos algo de diferente por conta da presença dessas novas direitas, mas temos muito de presente, por conta da continuidade, ainda que não nos mesmos atores políticos, embora alguns temem em sobreviver, mas de alguns atores políticos que estão ancorados lá atrás, nos anos 60 e 70, e uma tradição que se tem encontrado abrigo na atualidade. Eu não sei se eu respondi. Vinícius, eu acho que a sua colocação já aponta aí para essa permanência, E eu acho que, só para completar a fala do Ricardo, há um aspecto no MBL que é o anticomunismo, muito forte. Se você pegar, por exemplo, falas de estudantes anticomunistas na década de 60, e tem publicados em jornais, nos seus meios de comunicação, e comparar com as falas de hoje em dia, você vai perceber nitidamente a similaridade. É muito similar, E sempre naquela perspectiva de colocar grupos de esquerda como comunistas. Não importa, por exemplo, se você defende apenas uma proposta, se você não se define como socialista, comunista ou anarquista, enfim, mas se você se define defensor, por exemplo, de liberdade, sexual, você é anticomunista. Agora, uma coisa que favorece muito ao MBL, que seria uma vantagem comparado aos grupos de direita, por exemplo, das direitas na década de 60, é a internet.
A internet, ela ajuda a divulgar com uma rapidez e com uma facilidade muito grande essas ideias, e ainda a gente está vivendo agora a era do fake news, que acaba sendo disseminado pelos grupos até de WhatsApp, de colegas, de família, enfim, uma velocidade muito grande. Mas o discurso tem muita similaridade, muitas ideias ali, muitos projetos, muito parecidos com esses grupos de direita, alguns até defendendo a violência, e aí a gente poderia colocar ali muito similar ao projeto do CCC, porque as declarações do Comando de Caça aos Comunistas eu não trouxe, mas há declarações nos jornais, nas revistas de 68, e eles falando em democracia. Mas favoráveis ali à violência que eles achavam legítima para exterminar a ameaça da esquerda, tanto no Brasil, né, em defesa dos valores cristãos, da família. Isso está muito presente também nesse discurso, e a gente pode ver nessa direita, e eu acho que é pensar nessa perspectiva de permanências. A verdade é que esses grupos conservadores, grupos de direitas, eles sempre existiram dentro das juventudes. E agora explodiu. Agora no sentido de pouco tempo, né? Poucos anos para cá. Alguém? Boa noite. A minha pergunta vai para a Rafaela. O estudo das direitas ou do pensamento conservador e das práticas conservadoras com relação à ditadura ainda são muito recentes, né? E a gente pode até contar nos dedos quem tem coragem de fazer. Por conta dos mitos de memória construídos com relação àquele período. Eu queria, você como pessoa que está construindo o campo, que você falasse um pouco sobre como você pensa as possibilidades, né, que pensar esse período sob esse ponto de vista pode trazer para contribuir com a discussão desse período, e como a gente pode fazer isso chegar também à sala de aula. Quer dizer, os livros didáticos são muito longe disso, e no momento de polarização tão grande, onde discutir um tema ou pesquisar um tema acaba se confundindo com defender o tema. Eu acho que você contou muito bem. É um tema difícil, tanto para estudar, porque são poucos estudos relacionados às direitas. Houve um predomínio dos estudos das esquerdas. Até a gente estava falando dos livros publicados de 68. Né? Qual o livro publicado relacionado a 68 que fala de reação conservadora ou de grupos de direita? O que mais se encontra são dissertações ou teses que estão em andamento, né, de alguns colegas meus também de outros estados, mas eu já venho trabalhando com juventude de direita já há algum tempo, desde a graduação, e eu acho que é muito importante pensar, até exatamente para a gente tentar construir essa pluralidade. A gente estuda, por que a gente estuda a história? Isso que é muito interessante. Tem muita gente aqui que não é historiador, não é professor, mas por que a gente estuda a história? Para responder muitas vezes nossos questionamentos, eles estão no presente. Então hoje, por exemplo, se percebe esse crescimento, esse avanço das direitas no Brasil atual, então relacionado à juventude. Ora, mas como isso é possível? Se 68 então foi um ano marcado pela rebeldia e pela contestação. Que geração é essa, então? Cadê essa rebeldia? Cadê essa contestação? Se a gente está vivendo essa reação, se, ao meu ver, nunca foi extinta. Ela nunca foi extinta. E não é de forma, quando eu falo isso, não é de forma alguma na tentativa de deslegitimar as ações, os movimentos e manifestações dos jovens de 68. Foram marcantes, foram importantes, trouxeram avanços, mas, ao meu ver, não atingiram todos. Eu acho que a gente, quando pensa principalmente em relação ao Brasil, eu acho que a tua pergunta é para a gente pensar mesmo a questão do Brasil, esse traço do conservadorismo, né, no sentido de valores, né, de uma moral também, ele está muito presente. Eu acho que é pensar também o anticomunismo, que é muito forte, é uma cultura, é um traço da cultura política no Brasil.
E aí os desafios de falar dentro de sala de aula. Essa falta de suporte de estudos dificulta. Eu, quando estou dando aula, eu conto desse episódio do confronto da Rua Maria Antônia. E toda vez os meus alunos ficam assim, impactados. Porque embora eles ainda estejam no processo de formação do conhecimento, eles possuem já conhecimento, eles já sabem de 68, eles já têm acesso